Olá, bom dia. Nós vamos fazer uma resenha em forma de vídeo referente ao livro Liderança e Gestão Escolar, da autora Heloísa Luck. O nosso grupo é composto pelas discentes Ariane Mila, Letícia Cristina, Letícia Souza, Mariana Liz e Rayane Carla. O livro foi escrito com o objetivo de orientar todos os professores e gestores sobre todos os aspectos de relevância da liderança dentro da gestão, pois, segundo a autora, sem liderança não é possível haver gestão. Para abordar essas questões, a autora dividiu o livro em 4 capítulos, com diversos subtítulos. No primeiro capítulo, intitulado como A Explicitação do Significado de Liderança, a autora afirma que liderança é um conceito complexo que abrange um conjunto de comportamentos, atitudes e ações voltado para influenciar pessoas e produzir resultados, levando em consideração a dinâmica das organizações sociais e do relacionamento interpessoal e intergrupal no seu contexto, superando ambiguidades, contradições, tensões, dilemas que necessitam ser mediados à luz de objetivos organizacionais elevados. A autora ainda afirma que qualquer esforço para definir liderança é arbitrário e subjetivo. Porém, alguns elementos emergem como características comuns de atuação de liderança efetiva e que, portanto, compõem seu significado. São eles: a influência sobre pessoas a partir de sua motivação para uma atividade, propósitos claros de orientação assumido por essas pessoas, processos sociais dinâmicos, interativos e participativos, modelagem de valores educacionais elevados, orientação para o desenvolvimento e aprendizagem contínuos. Podemos, então, a partir desses componentes, conceituar liderança como sendo o processo de influência realizado no âmbito da gestão de pessoas e de processos sociais, no sentido de mobilização de seu talento e esforço, orientado por uma visão clara e abrangente da organização em que se situa e de objetivos que deva realizar, com a perspectiva da melhoria contínua da própria organização de seus processos e das pessoas envolvidas. No subtítulo 1.1, Dimensões da liderança expressas em uma adjetivação, é explicado alguns tipos de liderança, que são liderança transformacional, liderança transacional, liderança compartilhada, coliderança, liderança educativa e liderança integradora ou liderança holística. No 1.2, aspectos relacionados à liderança, é abordada a relação entre liderança e poder, liderança e desenvolvimento e liderança e controle. No capítulo 2, falaremos sobre as teorias sobre lideranças. Antes de entrarmos propriamente dito nas teorias, iremos contextualizar primeiro o que define e o que são teorias. Ideias e ações isoladas não têm o poder de promover mudanças ou promover influências substanciais e significativas nessa realidade. Em vista disso, torna-se necessário definir um sistema de ideias aplicadas ao mundo real, com o objetivo de detectar e explicar sua dimensão invisível em seus múltiplos desdobramentos, assim como um sistema de ações correspondentes para realizar a visão e os objetivos delineados. O sistema de ideias constitui a teoria e o sistema de ações constituem a política. Teoria e política constituem os eixos condutores da ação de liderança e gestão educacional. O sistema de ações é definido pelas políticas educacionais dos sistemas de ensino e pelo projeto pedagógico das escolas. Uma teoria serve para organizar a compreensão da realidade. O seu caráter é explicativo e não especulativo ou normativo. O caráter normativo é definido pelas políticas. Desse modo, as teorias vêm a se constituir em importantes marcos de referência que criam ordenamentos em relação ao que, de outra forma, poderiam ser desorganizados e desarticulados. Estudiosos da liderança identificaram 3 teorias que têm sido amplamente disseminadas, utilizadas em programas de formação de liderança, sendo elas: teoria do traço de personalidade, teoria de estilos de liderança e teoria situacional. Teoria dos traços de personalidade. A teoria dos traços de personalidade é resultado de pesquisas que procuram explicar a liderança como consequência de traços que são identificados em comum nas pessoas que demonstram lideranças efetivas.
Em vista disso, o foco dessa análise resulta em identificar líderes e suas características e não em analisar o processo de liderança. Algumas características identificadas. Habilidade de comunicação. Eles são capazes de se identificar e se relacionar bem com as pessoas com quem interagem, fazendo de modo equilibrado e positivo. Utilizam boas técnicas de comunicação verbal e não verbal para se comunicar com as pessoas. Determinação na realização de objetivos. Sendo o objeto de sua contínua determinação os resultados de transformação de uma situação e o desenvolvimento contínuo de sua organização. Maturidade social e psicológica. Sabem o que dizer, como dizer, no momento adequado, evitando agir para resolver problemas e comunicar-se de modo impensado. Emocional, expressão de suas subjetividades e frustrações. Autoconfiança. Lhes permite assumir voluntariamente responsabilidades novas, aceitando seus riscos, em vista do que tomam decisões importantes e agem com segurança para implementá-las. Empreendedorismo social. Aproveitam toda e qualquer oportunidade para a promoção da aprendizagem e construção do conhecimento em relação ao trabalho, de tal forma que todos os envolvidos nesse processo sentem que cresçam e melhoram a partir das ações realizadas em conjunto. Teoria de estilos de liderança. A teoria de estilos de liderança se baseia na ênfase onde o poder é centralizado ou distribuído no ambiente de liderança, tendo 3 estilos indicados, sendo eles o autocrático, democrático e laissez-faire. Teoria situacional. Foca na liderança como emergente de situações e desafios, instigando as pessoas a tomar iniciativas para resolvê-las. Para ela, eventos importantes podem criar as condições para a emergência do comportamento da liderança. Foca na atenção que assenta sobre a situação e não o líder e a sua maneira de liderar. Ela coloca em segundo plano os traços de personalidade como incentivador da liderança, diferente do estilo laissez-faire, pois adota a atitude de empreender em relação à cultura. Vai além de cargos que demanda ou que ocupa, pois pode ser exercida por pessoas que vivenciam uma situação ou vendo o pressuposto de que a liderança se deve expressar em acordo com exigências das situações. Inspira com comportamento diferenciado e é marcado pela criatividade. Flexibilidade entre os estilos de liderança. Destaca-se que os estilos de liderança são definidos a posteriori, mediante estudos e pesquisas que identificam tendências nas práticas, que são observadas mediante a adoção de filtros específicos de leitura, pelos quais se presta atenção em determinados aspectos e não a outros. No entanto, a complexidade dos problemas, a dinâmica das interações humanas e a variação das orientações pessoais e coletivas tornam imprescindível uma definição fixa e a priori de um determinado estilo de liderança. Em face dessa situação, a flexibilidade constitui-se em uma capacidade básica do exercício de liderança. Deve ter uma perspectiva aberta e flexível. O cuidado que se deve assumir é o de adotar uma perspectiva ampla e abrangente de liderança, de modo a combinar as diferentes perspectivas, uma vez que toda e cada uma delas apresentam a sua contribuição significativa para a orientação dos processos socioeducacionais. Desse modo, o que se indica é considerar as teorias não como uma verdade em si, mas como uma perspectiva de reflexão e observação orientadas e avaliadoras de ações mais efetivas de liderança. Qualquer teoria é incompleta, limitada e imperfeita, mas nem por isso deixa de ter sua utilidade para nos ajudar e nos aproximar de uma realidade complexa para que possamos compreendê-la e para adotar alternativas de atuação mais plenas e mais potentes. Capítulo 3. A gestão escolar como prática de liderança. Neste capítulo, a autora promove a elucidação da relação entre liderança e gestão escolar, começando por conceituar a liderança como um conjunto de ações para influenciar a comunidade escolar visando a execução do que foi planejado
e realizar o necessário para alcançar os objetivos organizacionais. A importância de conceituar o que é liderança se faz necessário para relacionar com a gestão escolar, que é o tópico 3.1, o que a autora pontua como significados que não se divergem, pois ambos são relacionados a mobilizar a comunidade escolar a realizar os objetivos e metas definidos. Assim, os termos se complementam. Entretanto, a autora faz um ponto importante sobre a liderança corresponder a um processo de gestão de pessoas, e já a gestão trabalhar com outras dimensões, como a administrativa, por exemplo. Dando continuidade, no subcapítulo 3.2, Heloísa Luck apresenta práticas efetivas de liderança no exercício da gestão escolar, pois é um fator importante para o desenvolvimento da escola e da aprendizagem dos alunos. Assim, ela apresenta alguns fatores de como devem ser a atuação dos gestores, sendo eles: o primeiro, promover e manter um elevado espírito de equipe a partir de uma visão clara dos objetivos educacionais, missão e valores da escola, pois é imprescindível que no trabalho educacional não ocorra ações sem clareza, pois essas atrapalham os objetivos da missão e valores da escola. O segundo seria alargar os horizontes das pessoas que atuam na escola, a respeito de seu papel e das oportunidades da melhoria e desenvolvimento, pois é preciso que a escola haja como uma ajuda aos alunos que não veem possibilidade de superação dos limites socioculturais. O terceiro seria estabelecer uma orientação empreendedora e proativa na ação conjunta para a realização dos objetivos educacionais, pois promovem exemplos efetivos da prática aos professores e alunos. O quarto seria criar e manter cultura escolar favorável e propícia ao trabalho educacional, a formação dos alunos e sua aprendizagem, pois são determinantes na formação de atitudes que favorecem a aprendizagem. O quinto seria motivar e inspirar as pessoas no seu envolvimento em processos socioeducacionais, cada vez mais efetivos no interior da escola e na sua relação com a comunidade. O sexto seria estabelecer e manter o nível de expectativas a respeito da educação e da possibilidade de melhoria contínua de seu trabalho e dos bons resultados na promoção da aprendizagem dos alunos e sua formação. O sétimo seria dinamizar um processo de comunicação e relacionamento interpessoal aberto, dialógico e reflexivo, pois é um processo de troca que as pessoas desenvolvem um entendimento comum sobre os aspectos focalizados. E por fim, Heloísa Luck termina com o oitavo, que seria o orientar, acompanhar e dar feedback ao trabalho dos professores na sala de aula, tendo como foco a aprendizagem. No quarto capítulo da obra, O Desenvolvimento de Competências de Liderança, Luke destaca que a capacidade de liderança não é inata ao ser humano e que esta ocorre a partir de um processo social, desenvolvido nas dinâmicas do contexto sociocultural e no empenho dos sujeitos para o desenvolvimento dela, ocorrendo principalmente nos grupos sociais. No tópico 4.1, o desenvolvimento contínuo de conhecimentos, habilidades e atitudes de liderança, os processos necessários para tal envolve conhecer a si mesmo, buscando melhorar continuamente enquanto pessoa, ter a capacidade de enfrentar situações de tensão, contradição e mediação de conflitos, além de atitudes que promovam um trabalho conjunto e compartilhado e que busque romper posições individualistas e corporativistas, bem como conhecer as dimensões do trabalho educacional e da aprendizagem, que abrange a filosofia, sociologia, psicologia, como também as legislações e diretrizes. E, por último, é preciso desenvolver expectativas sobre o trabalho educacional na escola e atuar como agente de mudança a fim de promover renovações contínuas nos processos socioeducacionais. No tópico 4.2, Oportunidades e condições focais para o desenvolvimento da liderança, destaca atitudes fundamentais aos gestores escolares para a promoção da liderança por parte de todos os profissionais da escola. São elas atitudes que demonstrem disponibilidade em aceitar os desafios da liderança, estimule o melhor que existe nas pessoas ao redor e tenha a clara dimensão de importância de coisas e ações. Nas considerações finais do livro, Luke resume as questões abordadas ao longo da obra, apontando e chamando a atenção dos gestores para a liderança como a dimensão fundamental da gestão escolar, sendo esta o pilar de um trabalho efetivo que existe para além da dimensão administrativa.